16 de julho, o Senhor do sábado. Marcos 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos e estava observando a Jesus para ver se o curavam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou para a plateia ali: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirar a vida. Veja, no dia de sábado, criticou Jesus porque estava fazendo bem e eles fazendo mal, planejando a morte de Jesus no mesmo dia. Então Jesus diz: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar a vida? E eles, quem estava pelas regras dos fariseus, que não existia na Bíblia, eles inventaram, foi que eles estavam pecando, cegos nas tradições e não na palavra de Deus. Os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, pela tradição judaica e não pela Bíblia. O que, na mente dos fariseus, incluía o que os discípulos haviam feito. Porque Jesus passou no meio de uma seara e os discípulos colhiam espigas e comiam. Por que transgridem seus discípulos o sábado, colhendo espigas? E Jesus então diz: Davi, em sua necessidade, comeu pão da proposição, que era lícito só aos sacerdotes comer. E ele foi justificado. Por que não seriam justificados os discípulos também? Davi comeu os pães sagrados, numa jornada de Davi, numa fuga de emergência que ocorreu naquele dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães sagrados, então os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas. E Jesus indicou que o sábado foi feito para benefício da humanidade e não o contrário. E que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o dono do sábado. As 39 indicações dos rabinos, dos fariseus, eram nulas diante daquele que criou o sábado, no 7º dia, lá no jardim do Éden. Novamente, Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o sábado em si. Pelo contrário, eles estavam exacerbando
a questão da guarda do sábado, e não dizendo que foi anulada. Jesus então curou o homem da mão ressequida, o que irritou seus oponentes. Jesus, fazendo bem, irritou os oponentes, que imediatamente começaram a planejar a sua morte no dia de sábado. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado, fazendo bem, estavam violando esse mandamento do sábado ao tramar a sua morte naquele dia, que é o mal. Às vezes, nos encontramos tão cegos que não somos capazes de ver a justiça, o amor e a misericórdia, e ficamos presos nas tradições e interpretações humanas.